Rebeca Andrade, prata na ginástica. Raíssa Leal, prata no skate. Ítalo Ferreira, ouro no surf. Todos os nossos medalhistas e tantos outros atletas que, independente de medalha, têm trazido orgulho para o Brasil num momento tão difícil da história do nosso país. Não faltaram reportagens contando a história de vida de cada um. Histórias, em geral, de muita luta e superação. Gente que passou por todas as dificuldades e provações até chegar ao pódio. A história do Ítalo, quando criança, usando um pedaço de isopor porque não tinha dinheiro para comprar uma prancha, emociona todos nós. Mas nós precisamos fazer uma reflexão. Precisava ser assim? Até quando nós vamos depender do esforço sobre-humano de atletas enquanto o Estado abandona o investimento público em esporte? Esse é o tema de hoje no nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Em 2012, os Estados Unidos gastaram 85 milhões de reais na construção de um único centro esportivo. A escola conta com campos, quadras, ginásios para a prática de 31 modalidades de esporte. Tudo é cedido para os alunos que não pagam nada para estudar lá. Na China, mais de 150 mil crianças têm ensino e treinamento em tempo integral em mais de 2.000 escolas administradas pelo governo. Pela manhã, estudam as disciplinas regulares em sala de aula e de tarde praticam esporte. Quem se destaca nas competições entre escolas esportivas é automaticamente convidado a integrar a seleção da modalidade que pratica. Não é apenas dom, tem muito investimento público, incentivo e planejamento para chegar até o pódio. E é claro, a gente não pode naturalizar os efeitos que o esporte de alto rendimento tem sobre a saúde mental dos atletas, sejam crianças ou não. A desistência da ginasta Simone Biles nessas Olimpíadas mostra que nem tudo são flores. Abuso, pressão psicológica e muita violência. O ouro não pode significar tudo ou nada. Mas além desse importante debate, a gente precisa colocar um outro. Quantos talentos nós desperdiçamos no Brasil por falta de incentivo? Quantos sonhos são ceifados? Quantas Rebecas, Raíssas simplesmente desistiram e hoje estão trabalhando em empregos precários para ganhar a sobrevivência? Ou simplesmente jamais tiveram suas habilidades identificadas e reconhecidas. Quando o poder público cria centros de excelência em esporte, não é só quem chega na Olimpíada que é beneficiado. Gera empregos e beneficia milhares de pessoas com acesso a cursos, a educação, que é uma oportunidade rara para os mais pobres no Brasil. O incentivo maciço ao esporte é parte do plano de desenvolvimento de um país. Não só o esporte de alto desempenho, nós estamos falando da prática regular de esportes, que toca na saúde, no bem-estar da população. Mas quem entra em qualquer escola pública no Brasil sabe o que significa a educação física. No máximo, uma quadra, uma bola e um apito, sem material e a estrutura necessária para incentivar a prática do esporte. Em 2005, na presidência do Lula, o governo federal criou o Bolsa Atleta, um programa de incentivo individual para atletas de alto rendimento que conseguem um bom desempenho em competições nacionais e internacionais. Ele foi fundamental para garantir que muitos dos nossos atletas continuassem treinando. Das 31 modalidades olímpicas, em 19 delas, 100% dos atletas são bolsistas. 6.300 competidores recebem o benefício, que tem um investimento anual de 140 milhões de reais. Embora isso para o orçamento federal seja pouco, nos últimos anos o governo tem atrasado o pagamento. Mais do que isso, praticamente metade do investimento público federal em esporte no Brasil vai para o Bolsa Atleta. O orçamento do esporte hoje, em 2021, é de apenas 290 milhões de reais. Se a gente comparar o ciclo atual, que antecedeu as Olimpíadas de Tóquio, com o investimento no ciclo anterior, que antecedeu as Olimpíadas no Rio de Janeiro, a perda orçamentária foi de 350 milhões de reais. Ou seja, não tem incentivo para formar jovens atletas e muito menos para identificar novos talentos. E essa mesma lógica se expressa também no principal esporte nacional, o futebol. Só para a gente ter uma ideia,
lá na França, um único centro técnico esportivo, na periferia de Paris, formou 7 dos 11 jogadores titulares da seleção francesa que foi campeã do mundo. Aqui no Brasil, mesmo nossa seleção sendo pentacampeã do mundo, quantos centros públicos de formação de jogadores de futebol existem? As Olimpíadas de Tóquio mostram mais uma vez histórias de superação, de luta contra o preconceito, contra as condições adversas, baseadas no esforço individual dos nossos atletas. É emocionante, mas é pouco para o potencial de talentos do povo brasileiro. Investir no futuro do país é investir em educação, ciência, cultura e no esporte. A gente não devia estar discutindo mais armas, mas mais livros, mais escolas, mais oportunidade de esporte para as nossas crianças e jovens. Para que em alguns anos a gente tenha centenas de Rebecas, Raíssas e Ítalos. E para que a gente possa resgatar cada vez mais o orgulho de ser brasileiro. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.